Por acaso você começou a pesquisar sobre programação achando que iria descobrir o que queria fazer, mas acabou ficando mais perdido que cego em tiroteio? Ainda mais depois de criações como o ChatGPT e outras inteligências artificiais? Então manda aqui embaixo um tô perdidão nos comentários e já abre aí o seu bloco de notas, porque eu vou te ajudar a acabar com essas dúvidas agora. Já começando aqui com a dúvida que eu mais recebo. Eu dividi aqui em algumas perguntas, tá? Que são as seguintes: a dúvida que eu mais recebo, o que eu devo estudar primeiro, por qual linguagem de programação eu devo começar, o quanto eu devo estudar até saber que eu gosto daquilo e qual rotina eu posso usar para aprender muito mais rápido, certo? Vamos começar aqui pela dúvida que eu mais recebo, que é o seguinte, pessoal: a dúvida que eu mais recebo de longe é essa aqui, tá? O que eu devo estudar primeiro? Porém, tem um motivo muito grande pelo qual eu não gosto dessa pergunta, tá? Por que eu não gosto dessa pergunta? Porque se você nunca estudou programação antes, é tipo tentar chegar para você e falar o seguinte, ó, que tem aqui 3 cidades que você nunca ouviu falar delas antes, você vai morar nela pelos próximos 12 meses. Só que você não tem mais nenhuma informação. Quero que você escolha entre essas 3 cidades aqui onde você irá morar. Faz sentido você escolher cegamente uma cidade se você nem faz ideia? Pode ser que você vai cair num lugar onde está tendo guerra, onde está um desastre, segurança horrível. Então, não faria muito mais sentido que você soubesse mais informações sobre essas cidades antes de ir morar nelas? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Por isso que a pergunta que eu gosto, que eu recomendo que você faça, é a seguinte: o que eu mais tenho chance de gostar se eu começar a estudar isso? E para saber se você vai gostar ou não de algo, eu vou te dar uma breve introdução aqui sobre cada uma das áreas, das principais, porque você pode começar nelas e depois evoluir para as outras se você tiver mais interesse naquelas outras áreas, tá? Então vamos aqui começar com as principais áreas hoje, tá? E sendo assim, a real pergunta é: com o que dá para trabalhar ou estudar dentro da área de programação, que eu vou responder aqui agora, que são essas 3 principais áreas, tá, pessoal? As 3 áreas principais e cada uma tem aqui as suas subdivisões. Eu vou passar sobre cada uma aqui brevemente para você ter uma noção geral de quais são as áreas existentes dentro do mercado de programação. Dentro do back-end aqui, nós temos essas áreas principais aqui. Desenvolvedor back-end e toda a área de back-end como um todo, eu recomendaria que você só entrasse nela se você primeiro tem interesse por detalhes, se você gosta de pesquisar, se você tem atenção ou no mínimo tem interesse em entender como que as coisas se ligam com outras, como que regras podem ser criadas para permitir ou não permitir que certas coisas aconteçam dentro do sistema. Se você tem esse perfil mais analista, eu recomendo sim que você vá para o back-end, e também se você não tem tanto interesse em trabalhar diretamente com pessoas. Para a pessoa que quer trabalhar mais com a questão de regra de negócio, que fica mais por trás dos panos, que não é visto pelo usuário, mas é usado ali por trás para fazer toda a marcha acontecer, como por exemplo aqui nesse vídeo do YouTube, você está vendo aqui dentro de um player, né, que tem o play, o pause, volume, contagem de visualização. Porém, esse foi alguém do front-end que fez, que eu já vou falar sobre isso. O back-end é a pessoa que faz essa contagem ser salvo o número de visualizações em um banco de dados e informações como essa. Ou seja, é como se fosse o trabalho por trás dos panos. E você se vê mais como back-end ou front-end? Digita aqui embaixo time back-end ou time front-end para mim. O trabalho que fica por trás ali, porém, é extremamente importante também. Esse é o desenvolvedor back-end, ele trabalha principalmente com essa área que não é vista, porém é extremamente importante. E dentro dessa área de back-end geral, nós temos algumas pessoas que trabalham com isso. O desenvolvedor back-end é como se fosse a profissão que trabalha com tudo, ele vai ter um pouco de cada uma dessas áreas aqui. No entanto, nós temos áreas mais específicas, como por exemplo a automação. A automação tem pessoas que trabalham especificamente com isso, tem profissões como QA, que está dentro da divisão da área de automação, que trabalha literalmente com automação de sistemas. E temos várias outras profissões, tá? Principalmente dentro da área de freelance, onde você pode trabalhar diretamente com automação para ganhar dinheiro, e você irá literalmente fazer coisas que você vai pegar processos que são feitos por pessoas e conseguir automatizar isso através de bibliotecas que foram criadas dentro de linguagens de programação como Python, por exemplo, e outras, para automatizar determinados processos. DBA é aquela pessoa que trabalha diretamente com banco de dados, sendo isso desenvolvendo um banco de dados do zero, criando toda a arquitetura necessária, seja otimizando, seja criando tabelas, pesquisando e retornando dados, criando relatórios. Esse é o DBA. Na área de segurança da informação é aquela pessoa que se interessa por sistemas operacionais como Linux, que gosta de estar fazendo testes de validação de segurança para poder, por exemplo, saber se o seu Wi-Fi está seguro, se você está aberto a ataques, vulneráveis a ataques ou não, e conseguir fechar essas brechas ou, no mínimo, expor para que elas possam ser corrigidas. Então, se você gosta da área de segurança da informação, é uma subdivisão aí da categoria back-end, certo? Desenvolvedor web, em muitos dos casos, você vai mesclar um pouco do front-end com o back-end, porque quem trabalha com desenvolvimento de sistemas web, ele pode ser, se você tiver uma empresa maior, que você consiga trabalhar só com back-end, ou seja, só a parte lógica que determina ali as regras do negócio. Por exemplo, se você tem um negócio que permite que vendas sejam feitas somente para empresas que têm no mínimo 100 funcionários, alguém terá que criar essa regra que, para conseguir fazer uma venda, a empresa deve ter no mínimo 100 funcionários.
Então, essa e várias outras validações e regras de negócio são criadas por um desenvolvedor back-end que trabalha como desenvolvedor web. Isso numa empresa maior, cada pessoa tem sua função bem específica. Numa empresa menor, onde as pessoas não têm tantos funcionários, normalmente você acaba fazendo os dois. Você faz o front-end, né, que é desenvolver o site, a parte visual ali, porque a pessoa está vendo, e o back-end, que é o que fica ali por trás, sustentando aquela parte ali que os usuários estão vendo. E anda crescendo muito ultimamente a área de análise de dados, porque nós temos agora quantidades gigantescas, já faz, na verdade, décadas que nós temos quantidades gigantescas, porém, existem ferramentas hoje que permitem que você faça uma análise e um reconhecimento ali de padrões para que você possa tomar melhores decisões dentro de um negócio através de ferramentas da linguagem de programação. Dentro do Python, por exemplo, nós temos o Pandas, que é algo super interessante para analisar rapidamente e que te permite fazer previsões sobre quais decisões devem ser tomadas no futuro com base nos dados atuais e dados passados. Ou seja, você consegue tomar melhores decisões, o que pode economizar muito dinheiro para negócios e assim o seu trabalho é extremamente valorizado, certo? Então essas são as principais áreas dentro do back-end. Existem outras subcategorias, mas estou pegando as principais que as pessoas costumam entrar no começo de carreira. Lembrando que você pode evoluir para várias outras áreas. Se você quer se tornar aí um engenheiro da NASA, você vai chegar lá se você quer fazer isso, porém você começa normalmente em uma dessas áreas aqui, certo? Depois nós temos aqui o front-end, tá? O front-end eu coloquei as principais áreas de atuação aqui, que são essas aqui: desenvolvedor front-end, o mobile, desenvolvedor de sites, sistemas web e desenvolvedor desktop. E agora falando do desenvolvedor front-end, é aquela pessoa que sempre se identificou mais com a questão visual, ela quer criar aquilo que será visto pelo usuário. Ela se importa com os detalhes mínimos de cores, posicionamento, espaçamento, posicionamento, tudo que tem a ver com a questão visual, a questão que vai deixar mais agradável a experiência do usuário. Essa pessoa é a pessoa que eu recomendo que entre, ou no mínimo comece aí na área de front-end, se ela prefere principalmente a parte visual e gosta também um pouco mais dessa questão de interagir com o cliente, porque como você estará diretamente afetando a experiência do usuário, porque você vai criar ali sites, sistemas, toda a parte visual, e muitas das vezes será necessário que você converse com o cliente, você irá fisicamente, ou por telefone, ou por ligações no Zoom, no Google Meet, ou o que seja, você terá que comunicar com o cliente para entender qual é a necessidade de padrões de cores, de se é uma clínica odontológica, ele vai ter um padrão, uma clínica médica terá outro padrão, um site para uma instituição financeira terá outro padrão. Então se torna necessário mais essa comunicação direta com o cliente, algo que acontece também na área de back-end, porém num nível muito menor, na maioria das vezes. Algumas vezes você nem precisa falar com o cliente se você trabalha no back-end em uma empresa maior, porque já tem um analista que faz exatamente isso. Ele já comunica com o cliente e repassa as informações sobre o que você tem que fazer. No front-end, em muitas das vezes, mesmo em empresas maiores, você acaba tendo que ter essa comunicação mais direta com o cliente, certo? É algo mais característico do front-end do que do back-end. E aí você tem essas três principais áreas aqui, né, dentro do desenvolvimento front-end, que é o desenvolvimento mobile para criar aplicações para celulares, como iOS e Android, desenvolvimento de sites e sistemas web. A diferença de um site é que um site normalmente não tem informações dinâmicas, ele apenas apresenta a informação e pronto, a pessoa interage com aquela informação que está ali seca e ela não é atualizada por um banco de dados, não é atualizada por uma API, ela simplesmente é uma informação estática que não muda. Porém, você tem também os sistemas web, que são informações que são dinâmicas, ou seja, você pode fazer um login, esse login, usuário e senha pesquisado em um banco de dados, e claro que você não precisa fazer essa conexão é feita pelo cara do back-end, a não ser que você esteja na próxima categoria que eu já vou falar aqui, que é o full stack. No entanto, você no front-end é responsável por entregar a parte visual do site e o que acontece, a mágica por trás, fica com o pessoal do back-end, certo? E desenvolvimento desktop é basicamente a criação de sistemas que rodam diretamente no seu computador, como o Microsoft Word, o Excel, são programas para desktop, ou seja, coisa que você abre no seu computador e não é acessado através de um site, você abre diretamente no seu computador, certo? Então, finalmente, nós temos aqui o full stack, tá? O full stack, literalmente, ele agrega as funções do back-end e do front-end. Você literalmente faz tudo. E é bem comum aí, se você trabalha numa empresa menor, você acabar tendo que ser full stack por obrigação, né? Não por escolha, você acaba tendo que ser um full stack. Meu primeiro emprego mesmo, eu acabei me tornando um full stack, não porque eu queria trabalhar mais na área do back-end, mas eu acabei tendo que trabalhar com desenvolvimento web, o que incluía criar tanto a parte visual, como criar a parte de lógica e de regra de negócio. Então eu acabei misturando os dois, porém essas são as principais opções. E se você não é nenhum desses, você é um full stack, dito aqui embaixo, time full stack. E com essas informações nós já conseguimos finalmente ir para a nossa próxima pergunta, que na verdade é a pergunta que mais tem sido feita, né? Que é essa aqui do o que eu devo estudar primeiro. Vamos falar sobre isso aqui agora. O que você deve estudar primeiro?
Eu acredito, pessoal, que depende, tá? Depende do que, pessoal? Bom, depende da área, porque cada categoria aqui, back-end, front-end e full stack, tem uma direção que eu vou te passar sobre o que você deve estudar primeiro, tá? Vamos começar aqui pelo back-end. O back-end você tem basicamente 4 coisas que você deve aprender. A primeira é lógica de programação, tá? Lógica de programação, pessoal, é crucial para que você consiga criar qualquer tipo de programa. Se você não sabe como pensar numa solução, como quebrar um problema que você recebeu de um funcionário, de um cliente, no seu dia a dia e não sabe quebrar isso em passos menores para depois conseguir criar uma lógica por trás de como você vai resolver aquilo através de programação, você simplesmente não vai conseguir, muito provavelmente não vai conseguir fazer nenhum tipo de sistema, porque você vai conseguir aprender os conceitos soltos, para poder somar eu uso a função tal, para poder fazer uma raiz quadrada eu uso a função tal, para imprimir uma imagem na tela eu uso a função tal, mas você não sabe ligar isso numa solução. E para você conseguir aprender a criar essa solução, essa lógica do zero, você tem que ter lógica de programação. A sorte sua é que eu tenho um curso gratuito aqui no YouTube de lógica de programação. Então eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Então assim que você finalizar esse vídeo, vai lá e começa ele agora. O curso de lógica de programação 100% gratuito aqui no YouTube, tá? Esse é o primeiro passo. O próximo passo, a próxima questão mais importante que eu vejo que as pessoas pecam muito nisso aqui, é que elas não sabem fazer perguntas decentes e elas acabam não conseguindo ajuda porque elas não sabem fazer perguntas como o programador ou programadora deve saber. Isso aqui é tão importante que eu deixei aqui um passo a passo para você não ter esse tipo de problema, tá? Então, primeiro aqui, como que você faz aí uma boa pergunta como programador para que você não fique perdido e acabe desistindo aí de estudar programação? A primeira questão é o seguinte: você tem que ser específico, incluir o contexto, mostrar o código e ser claro e direto. Se você seguir esses 4 passos aqui, pessoal, não tem como você errar, tá? Para ficar bem fácil, eu vou dar um exemplo aqui de uma boa pergunta e dar um exemplo também de uma pergunta horrível, para que vocês não façam essas perguntas horríveis aí e acabem ficando sem ajuda ou acabem sendo xingados aí e sofrer bullying na internet. Então vamos lá. Como resolver um erro de sintaxe em um loop for em Python? Então essa é a pergunta. Já foi legal porque ela foi específica. E aí, para entrar mais a fundo nessa pergunta, a pergunta completa mesmo seria essa aqui, tá? Vamos lá na pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: estou aprendendo Python e enfrentando um erro de sintaxe em meu loop for. Aqui está o código que estou tentando executar. E ele colocou o código ali. O interpretador mostra o erro na linha do for. Já verifiquei documentações sobre estrutura de loops em Python, mas não consegui identificar o erro. Poderia me ajudar a entender o que eu estou fazendo errado? Se você sabe de Python, você já viu aqui qual que é o erro, tá? Eu já vou adiantar para você que o erro que faltou aqui, colocar os 2 pontos, né? Para que esse código funcione. No entanto, essa é uma boa pergunta por quê? Olha aqui, ela foi específica, ela especificou que o problema é no laço for, incluiu o contexto, que é explicando o que ele está tentando fazer, mostrou o código que ele está tendo problema, né? Só o código, não o bloco, não outros códigos que não tem nada a ver, que isso é importante também. Ele foi bem claro e direto. Esse é o contexto, esse é o problema, esse é o código. Por favor, me ajudar. Então, bem específico, bem fácil da pessoa ali chegar e prestar algum tipo de suporte para essa pessoa. No entanto, eu vou dar aqui um exemplo de uma péssima pergunta, que é o seguinte: eu escrevi um código para receber dados do usuário e está dando erro. Alguém me ajuda, por favor? Pessoal, isso aqui é o mais comum que você imagina, tá? E você por acaso já viu alguma pergunta como essa na internet? Digita aqui embaixo, perguntas horríveis. A pessoa não descreveu, não foi específica, não incluiu contexto, a gente não sabe que código ela está usando, qual a linguagem de programação, ela não deu nenhum detalhe específico suficiente para que eu possa conseguir dar algum tipo de ajuda, então esse é o tipo de pergunta que vai ficar perdido na internet e as pessoas não vão te ajudar. Então seja claro nas suas perguntas direto, inclua o contexto para que você não tenha esse tipo de problema aqui, tá? Então, continuando, depois que você já aprendeu a perguntar bem como um programador ou programadora, você tem que saber aí os fundamentos da primeira linguagem de programação. Eu já vou te falar aqui na próxima aqui como que você faz para escolher essa primeira linguagem de programação, mas o importante aqui é que você saiba os fundamentos. Quais são os fundamentos? Variáveis, controle de fluxo como for, while, funções, as coleções como listas, dicionários, tuplas, as formas de você guardar informações que são muito mais além do que uma única informação. E finalmente, classes, que também é importante se a linguagem de programação que você usa utiliza classes, certo? Sabendo isso, você tem que finalizar aí com o controle de versão com Git, que é basicamente uma forma de você conseguir guardar versões diferentes do código, ou seja, você consegue guardar os seus projetos e não ter problemas em perder aquele código que você está utilizando. A boa notícia é que eu também tenho um curso gratuito aqui de Git aqui no canal, basta você clicar na descrição, eu vou deixar o link para vocês aqui do meu curso gratuito de Git, para que você consiga aprender isso aqui e ficar fera no controle de versão e não perder nenhum código e também conseguir trabalhar com profissionais, porque os profissionais também usam o Git no dia a dia, certo? Então esse aqui
Então essas foram as 4 coisas que você deve saber como um programador back-end, e para o front-end você tem que saber 5 coisas, porém elas são bem parecidas, tá? Vou até passar mais rápido. Lógica de programação se repete, aprender a perguntar como programador, da mesma forma que eu acabei de ensinar, também se repete. A única diferença é na tecnologia. Aqui você tem que aprender HTML e CSS. O HTML é utilizado para estruturar o site e o CSS é utilizado para poder dar cores, posicionamento e estilização aos elementos. E finalmente os fundamentos da linguagem que você irá utilizar, que são os mesmos fundamentos que eu ensinei para o back-end, tá? E finalmente também controle de versão com Git é importantíssimo, porque por mais que você não esteja trabalhando com regras de negócio, em alguns casos, tá? Pode ser que se você estiver mais avançado no front-end, você comece a trabalhar com essas regras de negócios também no front-end. No entanto, você precisa ser capaz de controlar ali o seu código e ter versões dele para que você possa trabalhar com segurança nos seus projetos de forma profissional, certo? E aí, basicamente, se você quer trabalhar com full stack, você tem que saber o que o back-end e o front-end sabem. Então, basicamente, uma junção aí dos dois, certo? Se esse vídeo está te ajudando, digita aqui embaixo, tô subindo de nível, e curte esse vídeo aqui para que ele chegue no máximo de pessoas possível. Indo para a próxima pergunta aqui, por qual linguagem de programação você deve começar? Vamos lá, qual a primeira linguagem de programação que você deve começar? Na minha opinião, pessoal, isso depende, tá? Depende de qual área você quer entrar. Eu vou falar aqui, mais uma vez, bem específico de acordo com qual área você deseja entrar. Se você deseja entrar no back-end, eu recomendo que você tenha que considerar algumas questões bem importantes aqui para escolher a sua primeira linguagem. As questões são, primeiro, deve ser uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Seria o oposto de uma linguagem de baixo nível, né? Mas se você não sabe a diferença, não vai te ajudar essa informação. Uma linguagem de alto nível é aquela que você consegue escrever ela numa linguagem mais natural, que no caso da programação é em inglês. Então você escreve numa linguagem mais natural, que não é linha de comando, não é muito baixo nível, que você vai ter que escrever 0 e 1, 0 e 1, que é a linguagem mais baixa que você pode comunicar com o computador. Você tem a linguagem mais alto nível, que você escreve, por exemplo, print na tela, se você está usando o Python, ele imprime uma informação, um texto na tela. Então é bem mais fácil de compreender, é mais fácil de utilizar e é muito mais amplamente utilizado no mercado hoje em dia. Outro ponto que é importante é que ela deve ser fácil de aprender. Mais uma vez aqui, por isso que eu recomendo uma linguagem de alto nível. Se você pega um C, um C++, um C, vamos dizer assim, tá? Um Assembly, que são as linguagens bem baixo nível, você provavelmente vai ficar assim, achando que é impossível aprender a programar, porque elas são extremamente mais complexas para você conseguir fazer algo que numa linguagem de alto nível é super simples, como por exemplo, imprimir algo na tela. Numa linguagem super baixo nível como Assembly, COBOL, ou C, você vai ter muito mais trabalho para chegar em uma coisa super simples e você acaba perdendo muito tempo nesse caso, tá? Então não recomendo que você faça isso, de pegar essas linguagens mais baixo nível, e claro, você tem que ter aí uma quantidade considerável de vagas no mercado atual e futuro, porque você tem que pensar que daqui a 5 anos você também vai estar trabalhando como programador ou programadora. Então, quanto mais vagas você tiver no futuro, melhor para você na sua escolha, tá? Outra questão importantíssima também é se tem ou não bastante conteúdo gratuito e pago disponível para você consumir, porque você quer ter conteúdo para estudar, porque senão como que você vai estudar, né? Apesar que nós temos o ChatGPT hoje, que é uma ferramenta super útil, tá? Para você aprender, você pode usar ele para auxiliar no seu estudo, você ainda tem que saber fazer boas perguntas para o ChatGPT para ele te ensinar de uma forma que faça sentido para você. Então, se você está começando, talvez não seja aí tão fácil você descobrir quais perguntas você deve saber. Então, nesse caso, um conteúdo que já está pronto, que já está sendo ensinado de uma forma que pensa no iniciante, já irá facilitar muito mais a sua vida. Isso você encontra em conteúdos gratuitos e em conteúdos pagos também, certo? Então, outra questão importante é se essa linguagem te permite ganhar dinheiro mais rápido, tá? Se você pega uma linguagem como COBOL, Assembly, essas linguagens muito baixo nível, não tem muitos projetos, né, muitos tipos de aplicativos que você pode criar para já vender rapidamente para ontem assim. O que você já poderia sim fazer se você pegar uma linguagem de alto nível, como por exemplo Python, C#, Java, PHP, JavaScript. Essas linguagens são extremamente úteis aí para você ganhar dinheiro mais rápido, tá? E a minha recomendação nesse caso é Python, tá? Python é uma das linguagens que eu mais recomendo hoje porque ela vai literalmente fazer o check aí em todos esses requisitos que eu passei para você, e ela é uma linguagem que tem muito material, tanto gratuito como pago. Inclusive eu tenho até um treinamento específico de Python, onde eu ensino as pessoas a como ganhar dinheiro o mais rápido possível. Já tive vários resultados com alunos aí que conseguiram ganhar dinheiro em 1 mês, 2 meses, 3 meses e já entrar no mercado muito rápido. Porém, qualquer outra linguagem de programação que você escolher, que estiver dentro desses requisitos também, estarão te atendendo perfeitamente, certo? Se você quiser conhecer mais sobre o treinamento, eu vou deixar um link para ele aqui na descrição, chama Mestre Pythonista. Beleza. Então, essa aqui é a minha indicação para o back-end. No entanto, para o front-end, pessoal, isso aqui é muito fácil, tá? Se você está no front-end, é uma coisa só. É JavaScript, tá? Não tem outra. Se você quer entrar no front-end, é JavaScript. Por que é JavaScript, a linguagem de programação? Porque praticamente todo site hoje, ele usa JavaScript ou terá que usar em algum momento. Se você entrar em um site hoje e tem alguma coisa carregando dinamicamente, uma informação que aparece assim
Se você carrega o site, depois carrega uma imagem, depois carrega um vídeo, ou ele traz informação, por exemplo, da temperatura, tudo isso é JavaScript que está buscando dinamicamente a informação de um back-end que foi criado e está exibindo para você. Então o JavaScript está em todo o ecossistema praticamente hoje de sites e sistemas web. Então se você vai trabalhar com front-end, você tem que saber JavaScript, tá? Isso é importantíssimo, não tem nem que discutir aí, nem muito que pesquisar se você quer trabalhar e quer escolher uma linguagem de programação dentro do front-end. E como eu já disse aqui, ela é a linguagem, né, base para todas as principais bibliotecas e frameworks de desenvolvimento de sites e sistemas web mais utilizados hoje, como esses três aqui principais, que é o React, Angular e Vue. Então as principais bibliotecas usam JavaScript, por isso não tem muito o que escolher. Você começa a estudar JavaScript e já está super bem atendido se você quer trabalhar com o front-end nesse caso. E claro, se você quer trabalhar com full stack, você tem que saber os dois, tá? Então é um pouco mais complexo, porque quando você mistura duas linguagens de programação, a sua mente pode bugar um pouco. Por isso que eu recomendo que você foque somente em um, se torne muito bom naquela linguagem e depois vá para o outro. Por isso que você normalmente não começa como full stack. Como eu disse, eu acabei sendo meio que obrigado a começar como full stack, mas eu não recomendo que você faça isso. Se você tiver essa opção, comece somente com uma, para que você consiga ficar muito bom rápido em uma linguagem e depois vá para outra. E assim a sua cabeça o seu cérebro irá te agradecer e você terá menos nós na cabeça aí. Certo? E aqui já estamos caminhando para o fim. O que eu devo estudar até saber se eu gosto daquilo? Porque o mais importante, pessoal, é você saber se você gosta daquilo para que você consiga dar continuação nos seus estudos e continuar seguindo aquela carreira. Então eu vou dar 3 recomendações aqui, tá? Sobre o que você deve saber antes de dizer assim, pronto, descobri que eu gosto, ou pronto, descobri que eu não gosto disso, tá? Então eu digo que depende, tá? Mas você deve conseguir fazer no mínimo esses temas que eu vou te passar aqui dentro de cada categoria. No caso do back-end, eu recomendo que você consiga criar no mínimo o seu primeiro sistema de login, que pode ser 100% no terminal, tá pessoal? Eu estou falando de um sistema aí que recebe dados do usuário, senha e verifica se essa senha e usuário estão corretas. E essa informação, idealmente você guardaria no banco de dados, mas você poderia trabalhar aí com informações guardadas apenas em variáveis e ele verifica essas variáveis para ver se está tudo certinho. Esse é o projeto mínimo que você vai fazer. Você terminou de fazer e você já vai ter uma ideia se você está gostando daquele tipo de desenvolvimento ou se aquilo não está te agradando e você pode partir para o front-end, certo? E no caso do front-end, eu recomendo que você crie aí o seu primeiro site de login, certo? E eu quero que você faça isso 100% com HTML mais CSS e faça as validações de campos. Por quê? A validação você tem que usar o quê? JavaScript. Então você consegue colocar todo o conhecimento em prática em um único projeto, certo? Lembrando que as validações de campos, eu estou falando de validações de campos preenchidos corretamente, ou seja, que eles não estão vazios, e se você tiver algum requisito de senha, por exemplo, no mínimo 8 caracteres, que esse requisito também esteja colocado ali e esteja validando aqueles campos, certo? Então esse é o projeto mínimo. E no caso aqui do full stack, eu recomendo que você criar um sistema de cadastro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um sistema de cadastro de livros. Então você tem que basicamente juntar ali, né, unir todos os conhecimentos que você tem do back-end para guardar essa informação em um banco de dados, por exemplo, e o conhecimento de front-end para poder buscar essa informação no banco de dados e exibir isso aqui na tela para o usuário. Então, acaba englobando aí tudo que você precisa, certo? E para finalizar aqui, tá? Qual rotina que você pode usar para aprender muito mais rápido? Então, é isso que eu irei responder no próximo vídeo aqui do canal, ou que você está vendo bem aqui na tela. Pode clicar agora para assistir ou se inscrever para ver o vídeo quando for lançado, que eu já vou lançar ele na próxima semana, certo? Então vejo você na próxima e comenta aqui embaixo, gostei, se você aprendeu bastante nesse vídeo.